Graça e paz, boa noite. Aleluia! Estamos reunidos nessa noite especial de ceia para celebrarmos a morte e ressurreição do nosso Senhor e para declararmos que o aguardamos, não é? Quem está aguardando ao Senhor aí, diga amém. Ele voltará, amém? Todo olho verá e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia. Quero convidar você aqui na casa do Senhor, você na sua casa, a fechar os seus olhos e nós vamos nos apresentar a Deus agora. Senhor, nós te bendizemos uma vez mais. Estamos tão agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Tu tens operado grandes coisas em nós e através de nós. Muito obrigada, Senhor. Que nessa noite que a Tua igreja se reúne em Teu nome, o Senhor envie mais uma vez a nós a Tua palavra. Envia a palavra poderosa, a palavra perfeita, a palavra divina dos céus. Envia a cada coração nessa noite, no nome de Jesus. Silencia a voz do inimigo, Senhor. Que ele não tenha voz nem vez, somente o Teu Espírito. Opera, é o que nós te pedimos nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. E o verso 1. Está escrito assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Você pode se assentar. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava na prisão. Foram 4 cartas que ele escreveu na prisão. Ele escreveu Efésios, ele escreveu Colossenses, Filemon e Filipenses, que é a carta que nós acabamos de ler. Provavelmente ele escreveu essa carta no ano de 62. E ele inicia a carta mostrando aos irmãos quais eram as implicações de obedecer ao Senhor. E estar preso, por exemplo, era uma dessas implicações. Tanto que Paulo se considera um prisioneiro de Jesus. Ele diz isso em Efésios 3:1. É por causa do Evangelho que ele está preso. E essa carta nasce marcada pelas implicações de servir, de obedecer ao Senhor. Servir a Deus, servir ao Senhor, servir a Cristo, em alguns momentos, vai dizer perdas e não ganhos. Em alguns momentos, vai exigir de nós que a gente entregue algo que a gente tem ali agarrado conosco. Filipos é uma cidade que está no norte da Grécia. Foi o primeiro lugar na Europa que ouviu a boa nova de que havia um novo rei, um rei que não era César, um rei que tinha sido crucificado, mas que estava ressurreto e o seu nome era Jesus Cristo. E isso está registrado para nós em Atos capítulo 16. Ali Paulo está na sua viagem missionária, ele quer ir para a Ásia, ele é impedido pelo Espírito Santo, até que ele chega à cidade de Troade, e ali na cidade de Troade ele tem uma visão de um homem que suplica a ele: passa a Macedônia e ajuda-nos.
E então, essa cidade de Filipos está na Macedônia, é uma cidade muito importante, é uma colônia romana, e Paulo chega ali, né, a primeira vez na Europa, anunciando que havia um rei ressurreto, Jesus Cristo, um rei que não era César. E na medida que Paulo ele ia cuidando das igrejas que ele havia fundado, Filipos é uma igreja que particularmente dava para Paulo grandes alegrias. Paulo sentia muita alegria, muito contentamento pela igreja de Filipe. Ele exala isso na sua carta quando ele fala para eles sobre a sua confiança e o seu contentamento a respeito da obra do Senhor na vida deles. Você não vai encontrar em nenhuma outra carta de Paulo tamanha confiança e contentamento. Inclusive, quando a gente começa lendo o texto, a gente sabe que um dos objetivos dele com a carta é agradecer aquela igreja, agradecer aqueles irmãos que enviaram para ele uma oferta em dinheiro, porque Paulo era prisioneiro e naquela ocasião os prisioneiros eles arcavam com as suas despesas. Já pensou? Então eles que tinham que arcar com a sua alimentação e com qualquer outra despesa. E Paulo, como prisioneiro, para arcar com as suas despesas, ele dependia da ajuda das pessoas. Ele escreve essa carta para agradecer também a esses irmãos. Eles que arrecadaram dinheiro de um outro país, de um outro lugar, eles que escolhem entre eles um representante para enviar esse dinheiro, numa viagem que era muito perigosa, eles que vão entregar esse dinheiro a um amigo que está na prisão. Eu quero que vocês pensem no tamanho amor e estima que os irmãos de Filipos tinham por Paulo. Eles empreenderam algo muito custoso para que essa ajuda chegasse a ele. Ele não era um prisioneiro qualquer, ele era alguém muito amado ali na comunidade de Filipos. Mas ele não era só os filipenses que amavam Paulo. Paulo também amava muito essa igreja, como eu disse aqui anteriormente. Ele tinha um contentamento muito grande por aqueles irmãos. Havia reciprocidade entre eles. Eles amavam muito a Paulo e Paulo amava muito a eles. Era uma troca. Eles o amavam, o estimavam a tal ponto que Paulo não considera aqueles irmãos apenas filhos amados, porque foi ele que fundou a igreja, mas ele considera aqueles irmãos parceiros da obra do Senhor, parceiros do chamado de Deus para a vida dele. Eu fico pensando, às vezes, no Velho Testamento, quando Moisés precisa que aqueles homens ergam seus braços, sabe? Para que ele possa continuar fazendo aquilo que o Senhor tinha ordenado que ele fizesse. Eu acredito que essa igreja era mais ou menos assim com Paulo. Eles eram parceiros naquilo que ele precisava. E não sou eu que digo isso, está escrito no versos 5 e 7. Eles eram parceiros no Evangelho e na graça de Jesus. Ele diz no verso 5, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eles eram cooperadores, eles eram parceiros de Paulo. E ainda sobre serem parceiros na graça, o verso 7 diz, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Então, aquela igreja estava envolvida com esse ministério, com esse chamado do Senhor na vida daquele homem. E essa parceria, essa comunhão, essa reciprocidade que havia entre a igreja de Filipos e Paulo, não era fruto do acaso, não era fruto da simpatia ou da empatia. Eu gostei dele, é por isso que eu ajudo ele. Eu gostei dele, por isso que eu apoio ele. Não era fruto disso. Paulo, aqui na carta, está dizendo que isso acontece porque existe uma evidência na vida deles. Para Paulo, está evidente que Cristo iniciou uma boa obra na vida deles. E por isso esse envolvimento dessa igreja, e por isso essa postura dessa igreja.
Porque quando a mensagem do evangelho, irmãos, ela opera o seu poder transformador na vida das pessoas, não é um fogo de palha, sabe? Não é uma experiência que hoje acontece, que é boa e que amanhã desaparece. Não é algo como que a gente pode perder como se o vento levasse, não. Ele está aqui nessa carta reconhecendo, vendo algo tremendo que está acontecendo na igreja de Filipos. Essa igreja tem uma fé genuína. Essa igreja tem uma fé verdadeira no Jesus ressurreto. E por isso, com o passar do tempo, o compromisso deles com o evangelho é cada vez maior. Porque é evidente que o Senhor começou uma boa obra e algo tremendo está acontecendo, porque essa boa obra não parou. Eles estão cada vez mais compromissados com o Evangelho de Jesus. Eles estão cada vez mais comprometidos com a graça de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, fomos agraciados, né? Não merecíamos, e Ele demonstrou tamanho amor, nos resgatando, nos redimindo. Mas não para por aí, não. Eles têm um envolvimento maior com essa graça. Ele está querendo dizer aqui que é notório o aperfeiçoamento daqueles irmãos. Porque Ele não pediu nada daquilo que eles estavam fazendo, mas é com muita alegria que Ele via. Sabe, era notório que era Jesus que estava fazendo aquela boa obra no coração daquela igreja, no meio daqueles. E isso é maravilhoso. Uma lealdade a Jesus Cristo como Rei. E eles sabiam muito bem o que era ser leais a César. Eles sabiam muito bem o que significava isso. E o que essa igreja está demonstrando a Paulo é que existe no meio deles uma lealdade ao Rei Jesus. Eles são leais. E isso só pode ser visto porque Deus está dando continuidade à boa obra que Ele iniciou no coração deles. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Aquela igreja não está estagnada, parada. Ela está permitindo que o Espírito Santo prossiga nesse aperfeiçoamento, nessa obra contínua. Deus começou uma boa obra. Paulo diz para aqueles irmãos, eu percebo que Deus começou uma boa obra em vocês. Eu percebo. Eu também percebo que Deus está dando continuidade a essa boa obra. E eu quero que vocês tenham uma certeza. É isso que Paulo está querendo dizer para aqueles irmãos. Eu quero que vocês tenham uma certeza. Deus sempre termina aquilo que Ele começa. E isso é maravilhoso. O que Paulo está querendo dizer para aquela igreja que Deus é o iniciador e também é o finalizador da sua obra. Ele começou e Ele está continuando, mas aqui, eu quero que vocês saibam, Ele vai terminar essa obra em vocês. Deus começou uma obra nas nossas vidas, irmãos. Ele iniciou e Ele tem dado continuidade, ou seja, Ele deseja que você se abra para que Ele prossiga. Ele quer concluir, mas nós precisamos nos abrir para essa continuidade. Sabe, quando a pessoa ela encontra Jesus, a sua vida é transformada e de repente ela começa a se engajar no Evangelho. Compreender a vocação em Cristo Jesus, o chamado precioso que todos nós temos, de anunciarmos que em Cristo Jesus os homens estão reconciliados com Deus. Ele teve o ministério da reconciliação e Ele nos abençoou com o mesmo ministério da reconciliação. Sabe, quando a pessoa ela aceita Jesus e você percebe que ela vai crescendo na graça, que ela vai crescendo no conhecimento de Cristo Jesus, sabe? Que ela vai tendo um engajamento maior com o Evangelho e cada vez mais ela vai buscando, através da sua vida, que o reino de Deus se estabeleça. Sabe o que isso significa? É fruto da
da continuidade. É a continuidade, irmãos. É a continuidade. Eu repito, é a continuidade, é o aperfeiçoamento que nos levará ao resultado final. Vocês entendem? É a certeza que Paulo tem. Ele diz, sim, servir a Cristo muitas vezes tem implicações, resultados difíceis. Muitas vezes, servir a Cristo significará algumas perdas. Sim, eu estou na prisão por causa do Evangelho. Eu estou privado da minha liberdade, mas eu estou livre em Cristo Jesus. Ele está falando de perdas, mas o ganho não se compara com as perdas. O ganho em Cristo Jesus de ter essa obra continuada na vida e concluí-la em Cristo Jesus não tem como comparar. Não existe perda que se compare com esse ganho. E aí o verso 1:6, você pode olhar aí na sua Bíblia. Ele diz, eu tenho certeza. Eu não acho, eu não penso. Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra, ele irá completá-la até o dia que Cristo voltar. N.T. Wright diz no seu livro, Paulo para Todos, sobre uma oração que ele considerou maravilhosa, uma oração de um marinheiro do século XVI, chamado Francis Drake. Esse marinheiro diz na oração que quando Deus nos leva a empreender, que quando Deus nos leva a iniciar alguma obra, Ele nos lembra que o começo é importante, mas a sua continuidade, até que a obra seja completamente acabada, é que produz uma glória verdadeira. E ele, que é uma lenda do seu tempo, né, um militar que empreendeu grandes explorações militares, marítimas, e viajou por todo mundo, ele falava que quando ele empreendia uma dessas viagens, ele sabia que quando você inicia uma jornada dessa natureza, não tem como parar no meio do caminho, sabe? Não tem como lá no meio do mar falar, quer saber, não dá para continuar. Não dá, você entendeu? Essa viagem não dá para recuar. Se você for nela, tem que ir até o fim, tem que acabar a viagem. Então, igualmente, irmãos, eu e você iniciamos uma jornada de natureza muito maior com Jesus. E nós não podemos ficar onde começamos a jornada. E muito menos podemos ficar parados no meio do caminho. Sabe por quê? Porque o que Deus está realizando em nós é uma boa obra e Ele tem um propósito final e Ele vai concluir esse propósito. Ele vai concluir. A confiança que Paulo quer passar, que ele quer demonstrar aos filipenses, é que Deus, o nosso Deus, Ele não somente é o idealizador, o iniciador dessa grande obra, mas Ele é o finalizador de uma boa obra, porque Ele não para a obra no meio do caminho, Ele a conclui. Tenha por certo isso, aquele que começou a boa obra, Ele vai concluir. Paulo fala isso com tanta veemência, com tanta certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E eu te pergunto nessa noite, de onde será que vem tanta certeza? De onde que vem essa segurança? Sabe de onde vem? Vem do fato de que a plenitude da redenção já aconteceu. Sabe? Vem do fato de que o nosso Salvador, Ele não é mais uma promessa que um dia vai acontecer, não. Ele já veio. Nós já podemos experimentar isso, porque Ele já veio nos salvar. E é daí que vem essa certeza, essa segurança dEle. Vem do fato de que a nossa salvação não é da parte do nosso Deus um projeto arquivado. Que Deus lá no Éden prometeu para Adão e Eva, mas que no decorrer do tempo,
com as situações que foram acontecendo, de repente ele falou, não, mudei de ideia e vamos arquivar esse projeto. Não. Vem da certeza que a nossa salvação não é da parte de Deus um projeto arquivado. Não é um projeto sobre a mesa, que está ali para ser autorizado. Não! Não é um projeto que está procurando voluntários. Sabe o que é? Ainda não aconteceu? Porque a ideia é boa e vai dar certo, mas não tem quem faça. Não é verdade. A nossa salvação não é um projeto que está sobre a mesa por falta de voluntários. A nossa salvação não é um projeto inacabado, sabe? Que começou, mas não terminaram. Não. Não é um projeto parado no tempo e no espaço, lá no Jardim do Éden, e ficou lá, bem lá no início. Não. E também não é um projeto que foi atravancado pelos inimigos do Senhor. Não foi. Esse projeto foi avante. E ele não é um projeto equivocado. Jesus já veio. E exatamente antes de inclinar a cabeça e render o espírito, ele disse, está consumado, está acabado, pronto, resolvido, concluído. O nosso Salvador já chegou, ele já veio. E nessa noite nós estamos aqui por isso, porque ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e voltará. Ele voltará. Esse mesmo Deus que veio nos salvar é o que vai dar continuidade à boa obra que ele iniciou até aquele grande dia em que os céus se abrirão e todo olho verá e toda língua confessará que ele sim é Senhor para a glória de Deus Pai. Deus é o iniciador, ele é o finalizador dessa obra que é você. Você está aqui nessa noite, você foi alcançado pelo Senhor, ele iniciou uma boa obra na sua vida, ele é o finalizador dessa obra que é você. Talvez você está aí com uma plaquinha em construção, talvez você está aí com uma plaquinha em recesso, não sei. Talvez você está aí, obra embargada, porque começou bem e já está dando mal, está fugindo do projeto inicial. Talvez você está aí como uma obra entregue para as traças, sabe? Uma obra que é desacreditada. Aquela obra que o povo começa e fala, não. Aí, de repente, os anos passam, fica ali sem terminar. Eu não sei. Eu sei que existem... ele é o finalizador dessa obra que somos nós, que sou eu e que é você. Paulo está querendo dizer para esses irmãos, existem perdas, sim. Existem coisas que ele quer que nós abandonemos. Em alguns momentos nós vamos ser privados de alguma coisa, mas o ganho vai ser muito maior. Tudo isso é para ganhar a Cristo. Tudo isso é para ganhar o seu reino. Tudo isso é para alcançar o céu e vai valer a pena, hein? E naquele dia eu vou dizer, Senhor, valeu a pena. Hã? Vai valer a pena? Porque eu estou falando para você de uma obra que vai valer a pena. Sabe por que vai valer? Porque já está valendo a pena. Eu não sei como você se enxerga, irmão, como você se reconhece. Eu sei que Deus olha para você e vê alguém que Jesus morreu. E mesmo que você não acredite em você, Ele acredita em você. E Ele não desiste de você. Que amor é esse, né? Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende muitas vezes os seus passos trôpegos, joelhos vacilantes, a sua fé muitas vezes equivocada, ele compreende, ele não te abandona por causa dessas coisas não, ele simplesmente quer que você fique livre nas mãos dele, para que ele dê continuidade à boa obra que ele iniciou. Ele simplesmente quer que você entregue essas fraquezas diante dele para ele continuar essa obra que ele começou. Ora, todos nós sabemos de onde nós viemos. Você sabe de onde você veio? Você estava lá no lamaçal do pecado, ele te tirou de lá. Eu não sei que tipo de vida que você levava. Se a sua vida era uma vida terrível, ou se a sua vida era uma vida até mais ou menos. O que importa é que nós estávamos separados de Deus, atolados no pecado, ele nos tirou de lá. O que mais ele não poderá fazer na nossa vida? De quais cadeias ele não poderá nos libertar?
Se Ele já nos tirou do poder das trevas, se Ele já nos libertou do pecado, o que mais Ele não poderá fazer? O que Ele não pode fazer hoje na sua vida? Sabe? Eu não sei onde você se encontra na sua jornada. Se você está diante do Cristo e ainda está decidindo. Talvez você está ouvindo essa palavra nessa noite e essa é a sua posição. Você está bem em apenas contemplar o Cristo. Ainda não decidiu segui-lo? Eu não sei onde você está. Talvez você está aqui nessa noite, decidiu pelo Senhor e parece que logo após, depois que você fez a decisão, as coisas pioraram. A caminhada dificultou demais. Está havendo muitas perdas na sua vida e você não está conseguindo entender isso. Olha, Paulo está dizendo, eu tive muitas perdas, mas o ganho não se compara. Olha para mim. O ganho é muito maior, Paulo está querendo dizer. Quem sabe você está ouvindo essa palavra e você é aquela pessoa que já tem um tempão que está seguindo a Jesus, mas chegou um tempo da sua vida que você está olhando para o lado, para o outro, buscando sentido. As coisas parecem que estão perdendo a razão para você, o sentido. Eu não sei onde você está na sua jornada. Quem sabe pensando que já não tem mais tempo para nada. Eu não sei, sabe? Eu sei que seja como for, deixa Jesus continuar a boa obra dele na sua vida. Não é na força do seu braço, sabe? Não é na força do seu braço. Não é com a sua capacidade. É na sua força e no seu poder. Tudo que Jesus fez na terra, Ele fez no poder do Espírito. Sabe por quê? Para que nós façamos o mesmo. Para que nós venhamos viver a nossa vida entendendo que vai ser sempre no poder do Espírito. Sempre será. Na força do Espírito, porque não há força em nós para isso. Por isso Ele enviou o seu Espírito. Fiel é o que nos chamou. Talvez você não seja lá tão fiel assim. Talvez as pessoas te consideram, e até você mesmo, se olha no espelho e pensa, poxa, eu não sou lá tão fiel, grandes coisas. Mas Ele é fiel. Isso basta, sabe? Fiel é o que nos chamou, é o que nos chama. Ele é fiel e basta. Basta que nós permitamos que Ele venha fazer. Existe ainda algo a ser feito na minha vida. Existe ainda algo a ser feito na sua vida. Deixe Ele dar continuidade. Tem uma data para o fim. É até aquele dia. A obra tem data para acabar. Você é uma obra que tem data para acabar, sabia? Eu sou uma obra que tem data. Eu não sei o dia. Mas vai ter um dia que a obra vai ser perfeita. Aí eu serei perfeito, como é perfeito o meu Pai que está nos céus. Por enquanto eu não sou perfeito, não. Muitas vezes eu vacilo, muitas vezes eu erro. E foi por isso que Ele me assegurou que todos os dias eu ia desfrutar do seu perdão. Foi por isso que Ele sabia que eu ia precisar desse perdão todos os dias da minha vida. Até que um dia eu fosse perfeito. Quando você for perfeito, Ele não vai precisar mais te oferecer perdão. Mas enquanto estamos na imperfeição, estamos sendo trabalhados, Ele nos deixa o seu perdão. Ele nos deixa o seu perdão. E isso é maravilhoso. Ele quer continuar a sua obra na nossa vida. E isso significa isso. Nós poderíamos dizer, Senhor, pisei na bola, tchau, viu? Esse projeto não é para mim. Essa obra maravilhosa que o Senhor quer fazer não vai ser na minha vida. Porque eu sou falho. Porque eu erro. Mas Ele deixou o perdão para que você nunca desista de você. Porque Ele não desiste de nós. Não tem nada que pode nos separar do seu amor. Existe algo a ser realizado até a sua volta. E o que Ele quer é simplesmente que você esteja em sintonia com a sua obra. Que você entenda que Ele quer operar. Que você deseje que Ele opere. Sabe? Precisa haver um esforço da nossa parte. Sim. Mas não se trata de um esforço que nós vamos fazer sozinhos, sabe? Nós estamos sendo movidos por aquilo que Cristo está fazendo em nós. Nós não estamos sozinhos. Existe uma parte nossa, mas nós estamos sendo movidos por aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Paulo quer dizer aos irmãos de Filipos, o mesmo que essa carta nos diz hoje, nós devemos nos esforçar e abrir mão do que for necessário para estarmos em sintonia com essa obra que Ele iniciou na nossa vida.
Por isso, nessa noite, eu afirmo para você que está me ouvindo, aqui nessa casa, onde você estiver e quando você estiver, dê valor à obra de Deus na sua vida. Dê valor. Você não é um Zé Ninguém. Você não é um mais ou menos. Ele chamou você, dê valor a essa obra que Ele iniciou na sua vida. Qualquer perda que você vier a sofrer vai valer a pena pelo ganho. Diga para você mesmo, Deus começou uma boa obra em mim. Ele vai concluir. Aleluia. Aleluia. Ele é o iniciador, o finalizador dessa obra que sou eu. Tem uma música do Lázaro que eu gosto muito. Na música ele fala assim: por que me queres tanto assim? Né? A ponto de deixar 99 atrás de mim. A ponto de não desistir de mim, até mesmo quando eu mesmo já desisti. Né? A ponto de apostar em mim quando ninguém aposta. A ponto de ver em mim algo que ninguém consegue ver. Por que me queres tanto assim? Você consegue saber por quê? Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Isso é lindo demais. Porque Ele nos ama. A maior declaração do amor dele foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não está escrito lá, eu te amo. Você não vai abrir a Bíblia e achar lá, eu te amo. Mas você vai abrir a Bíblia e vai encontrar lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho. Essa é a maior declaração. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Senhor, nós te agradecemos por esse amor. Nós te agradecemos por esse amor. Nunca fomos tão amados quanto somos pelo Senhor. Pai, nós te agradecemos, porque esse amor é inexplicável para nós. Nós não conseguimos compreender a extensão, a largura, a profundidade, não. Não tem jeito de nós compreendermos esse amor. Mas nós o reconhecemos na pessoa do seu Filho. Nós o reconhecemos na pessoa do teu Espírito, que está conosco, habitando em nós, que continuamente está ali falando ao nosso coração, que nós somos preciosos e que nós precisamos valorizar a obra do Senhor em nossas vidas, porque somos preciosos demais para o Senhor. Tu não habitas em tendas e nem templos feitos por mãos humanas, mas aqui existem várias habitações de Deus, que são cada um de nós. Nós, sim, como vasos de barro, temos essa preciosidade, essa glória de ter a Deus em nós. E Ele está em nós, para que nós não venhamos parar, mas para que possamos prosseguir. Existe um lugar para alcançarmos, existe uma meta, existe um fim. Um dia o Senhor vai voltar. E o Senhor deseja que estejamos contigo para sempre, sempre e sempre. O Senhor nos escolheu para estarmos contigo na eternidade. E por isso não desiste de nós. O Senhor nos quer. O Senhor nos comprou com seu sangue. E o Senhor nos deseja. Senhor. Com cordas de amor o Senhor tem nos atraído a Ti. Com cordas de amor o Senhor tem nos atraído ao Senhor. O Senhor quer ser reconhecido pelo Teu povo como aquele que ama. Um amor incondicional. Um amor remidor, um amor restaurador, um amor curador, um amor libertador. É o amor que o Senhor tem por nós. Como um pai ama o seu filho, assim o Senhor nos ama. Assim o Senhor nos ama.
Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, somos teus. Nós também te amamos. Nós também te amamos. Diga para Deus que você o ama. Não importa o que você sinta nesse momento. É recíproco, Senhor. O Senhor se empenhou e demonstrou seu amor. Nós também te amamos. E mesmo que muitas vezes nós venhamos errar, nós novamente chegamos diante do teu altar e confessamos nossos pecados e novamente declaramos que amamos o Senhor e que queremos estar contigo, Senhor, queremos andar contigo, queremos nos envolver cada vez mais, porque queremos que a tua obra seja completada na nossa vida. Eis-nos aqui, Senhor. Opera em nós a tua maravilhosa obra, a tua boa obra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Essa é uma noite de ceia. E a ceia é um daqueles momentos que nós assumimos diante de Deus e do mundo espiritual que nada pode impedir a continuidade da obra de Deus na nossa vida. Quando você que vai participar da ceia do Senhor é convidado a ficar de pé, como eu te convido nesse momento, nós estamos de uma forma, sabe, de uma forma visível, declarando para que o mundo espiritual saiba, sabe, que a obra de Deus vai continuar na nossa vida. Que não existe pecado ou culpa maior que o amor do Senhor. Que não existe nenhum pecado que Ele não possa perdoar. Ele perdoa pecados. Falar de ceia é falar de reconciliação. Eu quero convidar os diáconos, nós, os levitas. Falar de ceia é falar de reconciliação. É noite de reconciliar. É noite de se reconciliar com o Senhor, é noite de se reconciliar com o irmão, é noite de reconciliação, é noite de conserto, é momento de retomarmos o caminho, se porventura em algum momento nós paramos. Cristo te chama, é noite de perdão, amém? Talvez você está aqui nessa noite e você está pensando assim, poxa vida, se eu estivesse perto de uma pessoa tal aqui nesse momento, eu iria pedir perdão para essa pessoa. Eu iria me reconciliar. Saiba, peça perdão ao Senhor e faça isso. Mas participe da ceia como um ato de fé. Sabe? Como um compromisso de que essa continuidade dessa boa obra do Senhor vai continuar na minha vida, na sua vida. Amém? Quem sabe você está se sentindo tão fraco, está vacilando demais. Ele é forte. Ele te chama à mesa. Ele te chama à mesa. Ele te chama à sua mesa. Basta apenas que você se examine para que você possa participar desse momento. Amém? Então nesse momento eu quero que você feche os seus olhos. Você que está aqui, você que está na sua casa, feche os seus olhos e se apresente ao Senhor, para que você possa nesse momento participar dignamente dessa ceia. Amém? Você pode fechar os seus olhos e falar com o Senhor nesse momento. Fale com Ele. Apresente-se ao Senhor. Nós nos apresentamos a Ti, Jesus. Tu conheces o nosso caminhar. Tu conheces o nosso assentar, o nosso levantar. De longe o Senhor conhece os nossos pensamentos. Não sai uma palavra da nossa boca, e eis que Tu, ó Senhor,
tudo sabe sobre nós. E por isso, vê o meu coração, contempla o coração da tua igreja, reunida aqui, reunida nos lares. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, em nome de Jesus. Amém. Bem, nesse momento os diáconos eles vão servir aos que estão aqui. E você que está no templo pode se servir. Você que está na sua casa pode separar o seu pão e o seu suco de uva. Porque logo após a canção nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Aleluia. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Aleluia. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda minha devoção. Seja adorado. Seja adorado através de mim. Faça dessa canção uma oração ao Senhor. Eu te entrego toda minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba de um bom perfume. Levante os seus braços e diga: Senhor, receba. Jesus, recebe. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba de um bom perfume. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Sabe, irmãos, Ele se entregou e nessa noite nós também podemos nos entregar a Ele. Recebe nesse templo que sou eu, nessa casa de adoração que eu sou. Recebe a mais perfeita adoração, o grupo de louvor mais perfeito, a canção mais linda está saindo aqui de dentro de mim, Senhor. Está ecoando. Recebe. Sabe, você tem nas suas mãos nesse momento o pão. E o pão, ele significa o corpo que foi entregue. Jesus entregou o seu corpo. A Bíblia vai dizer para nós que o corpo dele foi moído. A Bíblia vai dizer para nós que o corpo dele suportou a dor. Ele suportou a dor em nosso lugar. Ele levou sobre si o meu pecado e o seu pecado, a minha culpa e a sua culpa. Toda a nossa condenação estava sobre ele. Ele levou sobre si o nosso pecado e por isso o seu corpo foi moído. Mas sabe, foi ele que se entregou por nós. Ele se entregou. Você pode fechar os seus olhos nesse momento e agradecer por isso? Porque Ele está a te lembrar disso.
Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque foi difícil, mas o Senhor não parou. Porque foi doloroso, mas o Senhor não desistiu de nós. Eu sei que o Senhor suou gotas de sangue, mostrando extremo sofrimento, mas o Senhor foi até o fim. O Senhor nos amou e nos amou até o fim. O seu corpo se rendeu na cruz. O Senhor disse: ali também está consumado. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor se entregou por nós. E hoje celebramos em nosso próprio corpo a tua vida, porque tu ressuscitaste, Senhor, e agora estás vivo e habitas em nosso corpo, em esse templo que somos nós. Te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Participemos todos do pão. Recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam sempre isso, sempre que o beberem, em memória de mim. Antes, quem ousasse entrar nos santos dos santos certamente morria, certamente morreria naquele local. Mas hoje as coisas são bem diferentes, sabe? Por causa do sangue de Jesus nós podemos entrar na presença de Deus. Aleluia! Sabe por quê? Porque Ele veio. A salvação já aconteceu. Ele nos salvou. Está encerrado, está consumado. Ele bradou na cruz, para que o mundo espiritual ouvisse, para que você nunca se esquecesse. Está consumado. 1 Pedro 1, 18 a 19, Pedro diz: custou muito caro para Deus nos tirar daquela vida sem rumo e vazia em que fomos criados. Ele pagou com o seu sangue sagrado. Custou muito caro, porque não é qualquer sangue que pode remover pecados. Hebreus 10:4 diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes possa tirar pecados. O único sangue que pode aplacar a ira de Deus foi o sangue do seu Filho. E nele somos purificados. Aleluia! O sangue derramado é símbolo da aliança de Deus com os homens. Esse sangue é o sangue da nova aliança, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque com teu sangue um novo caminho se abriu. Exatamente naquele momento em que o Senhor dizia: está consumado, o véu do templo se rasgava de alto a baixo, porque agora havia um novo caminho para que nós pudéssemos entrar na tua presença. E esse caminho é Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Oh, Senhor, muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Nós agradecemos por esse sangue purificador, por essa aliança. Muito obrigada, nós te louvamos no nome de Jesus. Participemos todos do cálice. Aleluia. Ele morreu, ressuscitou e voltará. Aleluia, Ele voltará. E seremos perfeitos como é perfeito nosso Pai
que está nos céus. Nós te adoramos nessa noite, Senhor. Nós te bendizemos. Vamos cantar hinos que exaltam a tua pessoa. Vamos te louvar por toda a eternidade, porque tu és o nosso Deus. Aleluia. E agora que o amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a igreja do Senhor e a igreja reunida, diga amém. Assim seja, que o Senhor te abençoe. Vá em paz, meu irmão. Tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Aleluia.